Bem, hoje nesse vídeo 512 da Comissão Cidadã de Inquérito, nós vamos falar sobre o 8 de janeiro e com a palavra o Cláudio Caivano. Cláudio Caivano é aquele advogado que ficou encarregado de cuidar, dos processos dos presos do 8 de janeiro, principalmente aqueles presos que são patriotas mesmos, que estavam lá para defender o Brasil, defender a democracia, defender o Estado democrático de direito, num protesto civilizado, que acontecia em frente aos quartéis, mas que foi subvertido a um golpe, e esse golpe vai ser falado pelo Cláudio Caivano. O Cláudio Caivano teve uma participação importante com os presos políticos do 8 de janeiro. Então, é um cara viajado, um cara que andou uma caminhada longa e percorreu uma caminhada longa, assim como nós aqui, que já estamos no vídeo 512 da CCI. É uma caminhada longa para a gente chegar à verdade, e pacificar o país, porque essa é a proposta da comissão. Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Falar em estado de espírito, nós vamos falar sobre o advogado Cláudio Caivano, que vai falar sobre os presos políticos, porque é um dos que mais assumiu a frente, sabe, é polivalente mesmo. E o interessante quando eu falo que Minas é um estado de espírito, porque a gente está muito voltado para essa coisa espiritual, tá certo? E desses que se envolveram com os presos políticos do 8 de janeiro, eu destaco 2 senadores. Um é o senador Marcos Duval, que no dia 9 de janeiro esteve lá na sede da Polícia Federal, naquele ginásio, conversando com os presos lá e vendo a barbaridade que assolou o país a partir daquele momento. E o outro é o senador Magno Malta, que teve essa sensibilidade, de visitar os presos na colmeia, de ir lá conversar com um por um. Então, é um cara espirituoso, é um homem de religião, e ele teve essa sensibilidade de estar se envolvido com os presos lá na Papuda, lá na colmeia. E ele tem uma fala dele que ele fala assim, olha, daqueles que aparecem quebrando os palácios do Planalto, lá dentro do Congresso, dentro do Senado e tal, e lá no STF, aquela turma que chegou antes, que ele rodou a Papuda inteira e a colmeia inteira, e que não conseguiu identificar nenhum daqueles que estavam lá fazendo aquele trabalho de depredação. Então, tanto o senador Magno Malta e o senador Marcos Duval, que eles não se bicam muito não, porque eles são concorrentes lá no estado deles. Mas o estado deles é o Espírito Santo. E aí eu falo para vocês, Minas, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. E Minas é um estado de espírito. Por isso que a gente avança nessa investigação. E eu vou trazer aqui esse recorte do Cláudio Caivano, que ele deu uma entrevista no Bunker Podcast, um Bunker Podcast, está lá. A entrevista dele tem 2 horas, mas não, o vídeo dele tem, eu fiz um recorte de 7 minutos e 24 segundos, que é interessantíssimo, porque a CCI tem isso, ela tem essa facilidade de trazer um conteúdo didático para você. E isso aí, essa entrevista chegou para mim através de um dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, da Comissão Cidadã de Inquérito. Por isso que eu falo para vocês, a Comissão Cidadã de Inquérito é feita por membros do Brasil inteiro, são cidadãos civis, que estão atentos, que estão trabalhando, que estão ajudando esta comissão a pacificar o país e chegar à verdade. E salvar o Brasil de um golpe nazista. De um golpe fascista que está em andamento, tá certo? Então, nós estamos falando disso ao longo de muito tempo, mas eu vou trazer esse recorte que é surpreendente. E aí eu peço que você comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito na TV Del Rey, tá certo? E é muito importante que você seja participante desse processo.
Porque, olha, eu acordei hoje é domingo, né? Domingo, véspera de carnaval e tal. Eu acordei 5 horas da manhã para editar esse vídeo para poder colocar para vocês hoje. Então, trabalhando no domingo. Então, pessoas como eu, como o senador Magno Malta, o senador Marcos Duval, o Cláudio Caivano, né? Essas pessoas, e aquele desembargador que eu esqueci o nome dele, muitas pessoas que se envolveram, né, com os presos políticos, e aí nós assumimos esse compromisso de defender, né, a liberdade desses presos, né? O Caivano defende a anistia, né, porque talvez ele entenda que esse é o caminho mais rápido, mas aqui da Comissão Cidadã de Inquérito a gente defende a liberdade, a indenização e uma medalha para cada um desses que foram presos, porque eles foram mártires, né, de um atentado contra a democracia, um atentado contra o Estado Democrático de Direito e um golpe de Estado que está em andamento, que tem uma origem neofascista. Tá certo? Vamos conhecer a fala do Cláudio Dantas. Então, é um recortezinho, mas vai dar para vocês entenderem. Presta bem atenção. Estou lendo aí uma infinidade de livros, acho que já foram mais de 30 desde o finalzinho do ano passado. E um deles foi o Ponerologia, Psicopatas no Poder, do Andrew Lobaczewicz. Ele era um psicanalista, né, polonês, e ele escreve justamente sobre a origem do mal. E ele trata isso como uma patologia. E quando você olha os fatos que aconteceram no Brasil, já há bastante tempo, antes até de Bolsonaro, evidentemente, você percebe que houve uma escalada. E justamente porque essas pessoas ascenderam ao poder. Quando essas pessoas ascendem ao poder, obviamente, elas começam a olhar em volta e acabam achando os seus pares. Pessoas que concordam com aquela visão de mundo. E ele chama isso de patocracia. São as pessoas más no comando de uma nação. Hoje você tem o advento da USAID, que comprova o que a gente havia dito. Inclusive, no primeiro livro eu disse isso. Olha, Bolsonaro não fez o que todo mundo esperava, todo mundo de bem, né? Sim. Esperava que fosse feito, porque senão o Brasil ia ter muitos problemas, muito maiores do que a gente ter a esquerda no poder. Vai ser menor do que a gente ter uma sanção para a sociedade, uma sanção para o país. E isso está se comprovando com a USAID, né? Uma das maiores provas negativas, que é o mais difícil de fazer em direito, né? Que pode colocar, inclusive, o réu numa situação delicada, a gente chama de prova do diabo, né? Sim. Prova diabólica. É que era um domingo. Mesmo que você tivesse 8 caminhões, vamos multiplicar aí, 8 caminhões com armas. Você vai cercar os prédios, você invadiu os prédios e você vai pegar quem? Não tinha ninguém trabalhando. As instituições que permeiam aqueles 3 prédios não estavam funcionando. O Congresso de recesso, o Judiciário de recesso. E o Planalto já tinha tomado posse, mas só iria voltar a trabalhar na segunda-feira. E aí tinha teria todo o aparato estatal para conter qualquer tipo de invasão que fosse. Não o fez porque não quis. O GSI tinha 2.000 soldados. Eu tive a oportunidade de conhecer o coronel, colocaria em prontidão os 2.000 soldados em coisa de 10 minutos. Porque todos estavam de sobreaviso. Existiam 33 alertas que não foram levados em consideração. Isso hoje tornou-se público, tem na mídia, foi descoberto através do Saulo, que é da equipe do GSI, e que era o responsável pela comunicação. E ele, dentro da CPMI, ele alegou ter feito 33 alertas ao G. Dias. Eles foram desprezados. Eu vi a similaridade, primeiro, com o 6 de janeiro, que é a data mais próxima, né? 6 de janeiro de 21, mas com o incêndio do Reichstag, de 27 de fevereiro de 1933. Da mesma forma que não havia ninguém nos 3 prédios, não havia ninguém no Reichstag quando ele pega fogo. Como dizia Edmund Burke, povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. O Brasil, os Estados Unidos repetiram o incêndio do Reichstag e a gente reproduziu o Capitólio, né? E aí, por que a necessidade do Adolfinho, como eu brinco,
de criar um inimigo comum para a Alemanha? Porque ele não tinha a maioria do plenário do Reichstag. Ele não tinha a maioria do parlamento. Como o Lula também não tinha. Então ele precisava de um inimigo comum para exarar um decreto. O decreto foi exarado na mesma noite do incêndio do Reichstag. E é com o que eles chamaram depois de decreto plenipotenciário, ou seja, com ordens totais e poder total na mão do Adolf, que não era nem presidente, né? Ele era um chanceler ainda do Reichstag, na verdade do Reich. E aí, com isso, ele consegue tomar 100 cadeiras do Partido Comunista. E olha a similaridade. Foi encontrada uma minuta de golpe militar dentro do Partido Comunista. Então, isso me levou a fazer essa comparação justamente pela necessidade que o Lula tinha de criar um inimigo para além do Bolsonaro, o bolsonarismo. Sim. Então tem que ser enfrentado, assim como o comunismo foi enfrentado no incêndio do Reichstag na Alemanha. E olha só, como é que a Alemanha passou a se chamar? República Democrática Alemã. Por intermédio de Adolf Hitler. Onde está a democracia? A democracia é o que ele disser, né? O que ele disse lá que era democracia. Aqui é o que eles dizem que seja democracia. O grande elemento necessário para criar a narrativa, obviamente, é a mídia. Em 1933 só havia mídia impressa. Ele comprou toda a mídia. Toda a mídia repercutia o que era dito por Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda dele. No caso do Lula, toda a mídia foi comprada para dizer, hoje você tem impressa, você tem digital, você tem a televisiva, e isso atinge um número muito maior de pessoas do que atingia lá em 33. Então a coisa é muito mais rápida, aí você começa com aquelas palavras gatilho, golpista, terrorista, né? Quando você usa o termo terrorista e golpista, automaticamente há um link no nosso cérebro, né, que eu chamo de arquétipo. Na verdade, quem chamou foi Jung, né? Eu só reproduzo. O nosso cérebro faz associações de imagem. Então, automaticamente, quando você faz isso, você usa esse tipo de palavra, é uma coisa negativa e o cara já tem uma repulsa ao ver a notícia. Então, aquilo vai sendo construído na mente dele a ponto de tornar-se uníssono. Eu não, né? Outros antes de mim chamaram opinião pública. Neste dia, 27 de fevereiro de 1933, em Berlim, há 90 anos, o Reichstag, sede do parlamento alemão, foi incendiado. Um homem foi preso no prédio em chamas, Marinus van der Lubbe, acusado do crime. Sua suposta filiação ao Partido Comunista foi o pretexto que Adolf Hitler ordenou a prisão dos membros do Partido Comunista Alemão, alegando que havia uma conspiração comunista para a tomada do poder na Alemanha. No dia seguinte, Hitler consegue a aprovação de um decreto para a proteção do povo e do Estado, que suspende as liberdades civis e dá poderes excepcionais à polícia para prender suspeitos, pondo fim à democracia. Apesar das divergências quanto à culpa, fato é que o incêndio do Reichstag foi usado de pretexto para o governo nazista eliminar opositores e se fortalecer no poder. E também é uma coincidência porque o partido do Adolfinho também chamava Partido dos Trabalhadores, se não me engano, tá certo? Então, gente, eu sei que é muito complicado para vocês que estão assistindo isso, todo mundo está querendo comentar. Aí eu vou fazer vou entrar no campo espiritual, vou lá no Chico César. O Chico César é um paraibano, né, que se formou em jornalismo, aí foi para São Paulo, foi para trabalhar nas redações lá, fazer revisão de texto, e começou a fazer música, compor música. E o Chico César, ele é um baixinho negro, simpático pra caramba, né? E ele tinha essa veia artística e voltada para a música. Quando ele descobriu que a música era a sua praia e não o jornalismo, ele montou uma banda. Ironicamente, a banda chamava Cuscuz Clan, que era uma banda, né? Ele negro liderando a banda. E Cuscuz Clan é um movimento, né, que nasceu nos Estados Unidos da supremacia branca. Então,
essa sensibilidade, né, desse brasileiro, né? O Brasil é isso, gente. A gente tem no Nordeste artistas talentosos, com sensibilidade. E aí vou pegar esse momento e relembrar uma música dele. Nós vamos falar o texto da música aqui. Ó. Ele fala assim, ó, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, de bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine e zele assim. Caminho se conhece andando. Então, vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando. Vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, ser distraído, espalhar bem-querer. Então, essa leitura da música do César tem muito a ver com a história desses três, né, brasileiros aqui, o advogado Cláudio Caivano, o senador Marcos Duval e o senador Magno Malta, né? Todos espiritualizados, né? Assim como o Chico César, que caminharam para descobrir isso, né? Caminharam, viveram isso, estiveram com os presos políticos, né? E interagiram. Então, eles fizeram a leitura. Por exemplo, esse Cláudio Caivano começou a ler livros de história, mais de 30, até ele chegar a essa conclusão. O que aconteceu no 8 de janeiro, né, é uma reprise da tomada do poder de Hitler e da tomada do poder, né, de Joe Biden nos Estados Unidos, repetindo o que o Hitler fez no Capitólio no 6 de janeiro. E trazendo isso para o Brasil através dessas agências que eles têm, do FBI, né, USAID, bancando isso, né, com o 8 de janeiro. Então, quando a gente defende os presos políticos aqui, a gente entende o Cláudio Caivano, que acho que é o caminho mais certo, mas a sociedade civil, ela tem que se mobilizar e ela tem que apressar o seu entendimento da verdade. Por isso que é importante que você curte, comente, compartilhe esse vídeo e faça parte da comissão, seja membro dessa comissão. Esse raciocínio aqui chegou para mim, né? A gente tem pessoas trabalhando no Brasil inteiro, buscando conteúdo para alimentar, né, a CCI. E tem a turma também do Pix. A turma do Pix não deixa a gente na mão, não, né? Está sempre aí colaborando. E para lembrar disso, a gente tem aqui embaixo o Pix, jpnoticias@gmail.com, tá certo? Tem a turma que paga com Pix, mas tem a turma também que não gosta de Pix, gosta de pagar de ajudar, né, com depósito e tal. Aí a gente lembra sempre que é um pedido deles, né, a conta poupança da Caixa Econômica Federal, da CCI, está aí o número, agência 151, conta 752-458-498-0, está aí o meu CPF, 248-179-106-15, e está no nome titular de João Batista Guimarães, que é meu nome. João Paulo é o meu nome de mídia. Aí eu pergunto para vocês, esse vídeo que nós passamos aí, né, das ilustrações das imagens do 8 de janeiro, que foi exibido pela CNN, né, na época, e que teve uma visualização até razoável, né, eu gostaria de saber de vocês, se vocês gostariam que eu publicasse esse vídeo de novo aqui, mas com o áudio original do próprio vídeo, para vocês terem uma leitura de que sim, era um trabalho de equipe entre o GSI e os infiltrados. Preste atenção, isso está público, mas é preciso você, né, dar um gatilho para você sair daquela hipnose que o Cláudio Caivano disse, né, de tanto a mídia martelar na sua cabeça, golpista e tal, papá, né, você ficou preso nisso aí. Então, aqueles que conseguiram, né, acordar desse pesadelo profundo, né, dessa hipnose, vai conseguir fazer essa leitura racional agora, assistindo o vídeo
que foi publicado na época, com o áudio original do vídeo. Preste atenção. Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança a que a CNN teve acesso com exclusividade revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias com os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. Optamos por não identificar os militares do Gabinete de Segurança Institucional. São 22 câmeras e mais de 160 horas de gravação que mostram as decisões tomadas durante o ataque de 8 de janeiro, dentro e fora do Palácio do Planalto. Eram 2h55 da tarde. As câmeras de segurança do Palácio do Planalto registram o momento em que carros de apoio da polícia deixam uma das vias que dá acesso à Praça dos Três Poderes. Em seguida, os homens que formavam a barreira de escudos recuam. Às 3h01, os primeiros criminosos invadem com facilidade o estacionamento do Palácio do Planalto, momento em que seguranças formam um cordão de isolamento, mas a vários metros de distância dos invasores. A porta principal foi fechada 2 minutos após a invasão do estacionamento. Homens do Gabinete de Segurança Institucional presenciaram os invasores, que seguiram para a área detrás do palácio. Na entrada principal, esse segurança do GSI deixou o posto, acompanhado de outros militares. E, novamente, a tropa recuou. Essa câmera mostra a entrada dos invasores pelo outro lado do palácio. Essa outra mostra a sala onde ficam militares do GSI. Às 3h19, os militares deixam a sala. Em poucos minutos, chegam os invasores e o vidro da sala é quebrado. No circuito de segurança, é possível ver que os andares do palácio foram invadidos inicialmente por um grupo mais agressivo. Mesa foi quebrada, câmeras de segurança e o relógio que ficava no 3º andar do palácio. Um outro grupo de invasores tenta organizar o que foi danificado. Porém, o relógio é derrubado novamente. Esse homem quebra a vidraça e um outro o chama a atenção. Homens do GSI circulam pelo palácio para recolher extintores e mastros de bandeiras. Alguns invasores usam os elevadores, mas correm após alguns seguranças agirem. Em outro momento, no entanto, os seguranças do GSI deixam o 2º andar. Em poucos minutos, o local é ocupado pelos vândalos. Bem, tá bom. Não dá para você ter uma ideia clara de que se trata de uma armação do próprio governo, que você vê ali o GSI trabalhando em equipe com os infiltrados, né? E eu falo para vocês que esse tipo de esforço que a CCI faz junto com os membros da CCI, né, de trazer essa verdade, porque a verdade é cara e ela é sempre reprimida, porque, como eu disse para você, a censura ela é criada para proteger a mentira e esconder a verdade. Então, esse vídeo, você pode baixar ele no seu micro, né? Busque no Google, né? Baixar vídeos do YouTube. Aí tem vários programas em que você copia lá em cima, né, o endereço o link lá em cima, né, HTML, aquilo, www, você copia aquilo, aí cola, pede para baixar, e aí você guarda esse arquivo para você, porque isso é documento da CCI, é um documento da sociedade brasileira, é um documento para a história do Brasil. Então, esse esforço da CCI tem que ser dividido com todos vocês, né? Então, não deixe de continuar contribuindo com a CCI através do nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, ou daquela conta que a gente colocou. Se você der um retorno no vídeo, você vai poder conseguir lembrar e anotar. Porque é esse combustível que alimenta a CCI, entendeu? Porque a gente não tem receita, não tem renda nenhuma. A gente vive disso. O que a gente ganha ali no AdSense do YouTube, né, que eles monetizam a gente, é muito pouco, não paga nada. Porque o nosso vídeo ele não é oferecido de forma ampla.
ele é sempre reprimido, porque existe essa censura. Tanto que o Alexandre de Moraes compra briga com X, compra briga com o Humbler, né? Sei lá, Humbler, esqueci o nome, né? E não compra briga com o YouTube, não com o Google, porque aqui no Brasil eles ainda têm esse mecanismo de censura que o Hitler tinha na época, tá certo? E que o Joe Biden tinha, né, na época que ele era governo, lá nos Estados Unidos. Então, driblar isso para a sociedade se livrar desse, né, desse golpe nazista, tem que acordar muita gente, tem que despertar muita gente dessa hipnose, desse sonho profundo que nós estamos vivendo. Vai ter resistência? Vai, porque a pessoa, quando ela está dependente, né, psicologicamente de uma narrativa, ele não vai ceder fácil. Mas é preciso despertar o Brasil para isso. A sociedade brasileira precisa despertar para isso. Porque o nosso processo democrático está se esvaindo, né? Isso é o que está acontecendo. Né? O último vídeo falou aí, né, até a OAB acordou para o problema, né? Que o devido processo legal, o escopo judiciário, né, já está indo para o sal. É assim, cada dia eles apertam um pouquinho, quando você vê, meu amigo, o Brasil já está dominado e não tem mais o Estado. É uma facção tomando conta do país. Então é importante, sim, a gente debater sobre isso, porque a gente quer pacificar o país e chegar à verdade. Mas aí, isso precisa da ajuda de vocês todos. Então, um abraço e se cuidem, viu? Porque ainda tem aquela virosezinha solta por aí, viu? Cuidado com essas multidões.